Olá, esta é uma aula de Laboratório de Circuitos Elétricos 1. Nesta aula vamos estudar análise de malhas. O circuito a ser estudado é formado por uma fonte de tensão contínua conectada em uma associação de resistores mista, ou seja, os resistores estão conectados formando um circuito série paralelo. O resistor R1, que está em série com a associação de R2 em paralelo com R3, terá uma resistência de 1000 ohms. R2 terá resistência de 1200 ohms e R3 terá uma resistência de 22.000 ohms. Inicialmente, vamos fazer a análise do circuito utilizando a associação de resistores, lei de Ohm e as leis de Kirchhoff para correntes e para tensões. A associação de resistores resultará em uma resistência total ou equivalente da ordem de 2,14 kΩ. A corrente total do circuito pode ser obtida dividindo-se a tensão da fonte de alimentação pela resistência total, encontrando-se uma corrente de 2,34 mA. A queda de tensão no resistor R1 pode ser obtida aplicando-se a lei de Ohm neste elemento, multiplicando-se a sua resistência pela corrente que circula pelo mesmo. Assim, teremos uma tensão de 2,34 volts sobre o resistor R1. Utilizando a lei de Kirchhoff para tensões, podemos encontrar a tensão sobre os resistores R2 em paralelo com R3. A tensão VR2, que é igual a VR3, será então a diferença entre a tensão da fonte de alimentação menos a queda de tensão no resistor R1, encontrando-se então 2,66 volts. As correntes nos resistores R2 e R3 podem ser obtidas aplicando-se a lei de Ohm nestes elementos. Então, IR2 será 2,22 mA e IR3 será 0,12 mA. Agora vamos fazer a análise do circuito utilizando a técnica de análise de malhas. Assim, as variáveis ou grandezas que não serão diretamente utilizadas para se montar o sistema de equações foram colocadas em cor mais fraca na cor cinza clara. Em destaque, a corrente para a malha 1, IM1, e a corrente para a malha 2, IM2. Vamos escrever a equação utilizando a lei de Kirchhoff para tensões ao longo da malha 1, usando o sentido horário, começando pela referência do circuito, teremos então menos V1 mais R1 vezes IM1 mais R2 vezes IM1 menos R2 vezes IM2 igual a zero, resultando em uma equação do tipo R1 mais R2 que multiplica a corrente da malha 1 menos R2 que multiplica a corrente da malha 2 igual à tensão da fonte de alimentação V1. Agora vamos aplicar a lei de Kirchhoff para tensões ao longo da malha 2, começando novamente na referência e passando pelo circuito no sentido horário. Temos então mais R2 vezes IM2, menos R2 vezes IM1, mais R3 vezes IM2 igual a zero, resultando em uma equação do tipo menos R2 vezes a corrente de malha 1, mais R2 mais R3 que multiplicam a corrente da malha 2 igual a zero. Substituindo os valores no sistema de equações e resolvendo o sistema, encontram-se para IM1 2,34 mA e para IM2 0,12 mA. A partir das correntes de malhas, podem-se determinar as correntes em todos os resistores. Assim, a corrente da fonte, que é a corrente total, que é igual à corrente no resistor R1, é igual à corrente da malha 1, ou seja, 2,34 mA. Já a corrente no resistor R2 e R2 é a diferença entre as correntes da malha 1 e da malha 2, resultando então
e uma corrente de 2,22 mA. A corrente no resistor R3 e R3 é igual à corrente de malha 2, que é de 0,12 mA. A partir daí, pode-se aplicar a lei de Ohm sobre cada resistor, encontrando-se para VR1 uma tensão de 2,34 volts, para VR2 2,66 volts e finalmente para VR3 2,64 volts. Percebam que os valores encontrados são similares àqueles obtidos na análise anterior, confirmando que as diferentes técnicas levam a resultados iguais. Notem também que a tensão sobre o resistor R2 é ligeiramente diferente da tensão sobre o resistor R3, em virtude dos arredondamentos feitos ao longo dos cálculos no circuito. Vamos realizar agora a demonstração da aula de laboratório de circuitos elétricos 1, utilizando o laboratório remoto Vizir para o estudo da análise de malhas. Inicialmente faço o acesso ao laboratório remoto, a seguir clique em Circuitos 1 e Iniciar experimento. Esta aula de laboratório consiste em implementar no laboratório remoto Vizir este circuito misto formado, então, por uma associação de resistores conectada na forma série paralela, em que R1 está em série com o conjunto R2 em paralelo com R3. A associação de resistores é conectada em uma fonte de alimentação de 5 volts. R1 tem uma resistência de 1000 ohms, R2 de 1200 ohms e R3 de 22.000 ohms. Inicialmente, vamos medir alguns valores para verificar se o experimento está correto. Vamos medir a tensão sobre R2 e R3, esperando encontrar um valor próximo a 2,66 volts. Vamos medir também a corrente do circuito, esperando encontrar para a corrente na fonte de alimentação um valor da ordem de 2,34 mA. E podemos medir também a resistência total, esperando encontrar algo próximo a 2,14 kΩ. Esta primeira análise utiliza a associação de resistores, lei de Ohm e leis de Kirchhoff para tensões e para correntes. No laboratório remoto, vamos então selecionar os componentes, o resistor de 1K, 1,2K e 22K. Vamos implementar o circuito conectando o R1 em série com o R2, que deve estar em paralelo com R3. Conectamos então R2 em paralelo com R3 e assim a associação de resistores está finalizada. Vamos medir inicialmente a resistência total para verificar se encontramos um valor próximo àquele calculado. Ajustamos o multímetro para 20K e medimos a resistência total. Encontramos 2,10 kΩ, que está próximo ao valor de 2,14 kΩ que foi calculado anteriormente. Vamos conectar o circuito na fonte de alimentação. Ajustar a fonte de alimentação para 5 volts. Inicialmente vamos medir a tensão da fonte de alimentação. Ajustamos o multímetro para a escala de 20 volts em corrente contínua, obtendo então 5 volts para a fonte. A tensão sobre R2 e R3 será 2,65 volts. Vamos medir também a corrente total do circuito, para verificar se o mesmo está funcionando corretamente. Abrimos o circuito e conectamos o multímetro em série, ajustamos a escala para 20 mA e realizamos a medição da corrente. Então, estes valores iniciais foram medidos para verificar que o circuito está funcionando
corretamente, ou seja, adequadamente. Voltamos à conexão da fonte e o circuito original está aqui. Agora, na segunda parte, que é a análise de malhas, vamos medir todas as correntes e tensões no circuito para serem conferidas com a análise de malhas realizada teoricamente. Assim, inicialmente vamos medir todas as tensões e registrar na tabela 1 e na sequência todas as correntes e registrar na tabela 2. Então, voltando ao circuito, vamos medir novamente a tensão da fonte de alimentação. A medição de tensão sempre é rápida de ser realizada, porque o multímetro vai ligado em paralelo com os elementos do circuito. Ajustamos para a escala de 20 volts e realizamos a medição. Encontrando 5 volts, medimos agora a tensão sobre o resistor R1, encontrando uma queda de 2,35 volts e, finalmente, a tensão sobre R2 e R3, encontrando 2,65 volts. Agora vamos medir todas as correntes. Então, novamente, vamos medir a corrente da fonte de alimentação, que é a corrente do resistor R1. Para isso, ligamos então a fonte e o resistor R1 em série com o multímetro e vamos medir a corrente resultante, encontrando, vamos repetir a medição, 2,38 mA. Então esta foi a corrente da fonte de alimentação, que é igual à corrente do resistor R1. Para medir a corrente no resistor R2, que está em paralelo com o R3, nós vamos deslocá-lo da sua posição para que possamos de fato abrir o circuito. Então vamos conectar o GND de volta aqui e agora o ponto de conexão de R1 com R2 com R3 vamos levar até o multímetro e do multímetro vamos levar de volta para o resistor R2, medindo então a corrente neste elemento. Ok? Então este foi o artifício para medir a corrente no resistor R2. Circuito original. Agora vamos medir a corrente no resistor R3. Então vamos conectar o multímetro no ponto de conexão de R1 com R2 com R3 e a conexão de retorno do multímetro no resistor R3 e vamos medir a corrente, encontrando 0,12 mA. Então todos estes valores devem ser registrados na tabela 2 e na sequência comparados com a análise teórica que deve ser realizada para comprovar a análise de malhas. Então, nesta aula de laboratório, utilizamos o laboratório remoto Visir para o estudo de análise de malhas. Agradecemos a atenção de vocês e até as próximas aulas.